A falta de limites torna o outro um escravo das próprias emoções dele. E ele vai sentir raiva e ódio dessa mãe ou desse pai e nunca vai entender o porquê. Porque quando a criança vem, quando ela começa ali com seus 2, 3, 4, 5 anos, ela não sabe que ela precisa receber limites. E ela se sente manipulada pelo pai que não põe limite, pela mãe que não põe limite. A mãe que fica, ai, meu filho é bonitinho, é só uma fase. Não, ele não é bonitinho, ele é teu filho. E ele precisa entender até onde ele pode ir nos limites dele. Porque senão ele vai querer fazer o que ele acha que é certo. Senão ele vai querer ir para onde acha que ele pode ir. Senão ele vai sentar à mesa e não vai conseguir comer porque ele não tem autocontrole das próprias emoções. Você vê um adolescente que não tem autocontrole da própria libido, ele não vai conseguir crescer e romper na vida, na área financeira, na própria saúde, não vai ter disciplina porque a libido é um impulso de vida. A libido não pode ser usada para você sair dando para ir para qualquer um, para qualquer uma, todo dia como se fosse um cachorro no cio. Você não é um cachorro no cio, você é um ser humano, cara. Então controla isso aí. E usa essa energia, direciona ela pro amor. Direciona esse impulso de vida para você conquistar os teus sonhos. Mas aí eu sento na frente de um cliente e pergunto para ele qual é o teu sonho. Ele não consegue falar do futuro, ele fala só do passado, das dores. Ele não consegue saber o que ele quer. E como é que eu vou chegar lá onde eu não sei onde lá é? É mais gostoso eu ficar aqui, debaixo da cobertinha, vendo Netflix com a minha namorada. Né? É mais fácil eu ficar aqui no gostosinho. Só que se você tá no gostosinho, você não vai romper. Você não tem força e você não aprende. Percebe? Limite, você tem que botar limite no quanto que teu filho joga computador. Pode botar aí 1 hora por final de semana. Tem filho jogando computador 3, 4, 5, 6 horas por dia. Eu vou falar pra você uma coisa muito séria. Eu fiquei 3 anos e meio tentando parar de jogar essa droga. Você tem noção disso? Se eu não tivesse parado o computador, eu não estaria aqui falando pra você. Porque só esse vício já destruiria a minha vida. Um vício apenas, né? E tem o vício do computador, tem o vício da bebida, tem o vício da pornografia, tem o vício do adultério. Se você não controlar a sua libido, você não tem força para superar esses vícios e entender o que de fato é bom na vida. A falta de limite, ela confronta o equilíbrio, né? São coisas aí opostas, né, Marconi? A falta de limite confronta o equilíbrio. Exato, perfeito. A falta de equilíbrio não deixa você perceber o caminho que já está aberto para você trilhar. Ela não faz você... ela impede que você se ame, por exemplo. Cara, se eu me preservo, se eu cuido do meu corpo, se eu como mulher não me dou para qualquer homem, isso é a própria atitude de fazer esse homem me olhar com outros olhos. Porque mulher que dá para todo mundo tá cheio por aí. E um homem que é o patriarca, eu já falei que é o patriarca, ele tem nojo dessa mulher. Porque ele quer edificar a sua casa. E essa mulher é uma afronta a essa atitude dele. Tá conseguindo entender? Então depende do teu posicionamento. Só que como que eu vou me tornar um patriarca se minha mãe leva prato para eu comer no meu quarto enquanto eu estou jogando no computador? Limite, então, mãe e pai, eu sempre falo isso. Você não vai fazer o teu filho ser feliz. Isso é impossível. Você não vai, porque isso é uma decisão do filho. É o filho que escolhe. Porque você vê que tem filhos que vêm de uma família completamente desestruturada, impossível de romper, de crescer na vida, e crescem e chegam no topo do mundo. Tem filhos que nascem no topo do mundo e vão para a vala. Então, peraí, tem alguma coisa estranha. Não é pai e mãe que faz o filho feliz. Agora, pai e mãe dá exemplo e põe limites. Diante de Deus está válido. Eu fiz a minha parte como pai e mãe, então beleza. Agora é o meu filho que, através do exemplo, vai continuar a trilha, vai continuar com os princípios que eu coloquei para ele. E você vê que a vida assim simplesmente acontece. Sim. O Marconi, trazendo aí para o relacionamento a dois, né? A gente já falou aqui algumas terças-feiras no desgaste do relacionamento, onde, de repente, até supostamente exista um limite, mas cada um coloca o seu limite e um limite sobressai o outro, aí que dá as brigas e tudo mais. Isso é a mesma coisa que não ter limite, um não respeitando o limite do outro? Aí eu colocaria uma palavra chamada acordo. Quando não tem acordo num casamento, filho sofre, pai sofre, mãe sofre, esposa sofre, todo mundo, porque o acordo é o sinal de maturidade. Só que
São dois universos diferentes, como é que eu vou alinhar isso? Aí que tá. Como que começou esse relacionamento? Por que que você está com essa pessoa? Você soube ser feliz sozinho antes? Percebe? Você precisa da independência emocional para conseguir se conectar com outro ser humano e, a partir disso, transbordar na vida dele. Agora, se você está seco, você vai ficar com o outro porque não quer ficar sozinho. E aí você não consegue complementá-lo, você não consegue adicionar. Faz sentido? Agora, quando você coloca Deus, quando você coloca Jesus Cristo nesse relacionamento e segue os princípios e não abre mão disso, aí você tem um relacionamento que vai funcionar. Precisa só passar pelo processo. Eu chamo o processo de moer o orgulho. O processo de parar com mimimi, de parar com mas é que não dá, mas é que não consigo. É o processo de moer, porque tudo isso é orgulho, vitimização, perfeccionismo, preguiça, medo, tudo é orgulho. A timidez é um orgulho. Tem pessoas que são introvertidas. Show, isso é ok. Agora, tem pessoas que são tímidas por causa de dores do passado. E as dores que você viveu no seu passado, não dá para você ficar se justificando com elas a vida inteira. Não dá para você olhar para o passado e dizer, mas é que eu não consegui romper aqui por causa do meu passado. Eu não consigo ir para frente por causa da minha mãe. Não consigo ir para frente por causa do meu pai. Porque eu sinto pena. Percebe? Eu não consigo por causa do meu filho, porque ele é assim, porque ele é assado. Tudo isso são verbalizações que demonstram que por trás dela possui sentimentos tóxicos, crenças limitantes. O que é uma crença limitante? É como eu me vejo. Eu me vejo como um ser humano ou eu me vejo como um escravo? Certo. Ô Marconi, para a gente fechar aqui, o limite, né, às vezes assusta, né, essa palavra, né? Tem muita gente que não consegue nem pronunciar essa palavra, né, porque acha que é punição, né, que é regra, são coisas aí negativas, mas lá na frente, né, ele vai colher bons frutos e ele vai entender por que ele passou por esse limite atualmente ou lá atrás, né? Exatamente. O limite, ele promove a qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida, resultados. E o resultado cura. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Você tem hoje sentimentos como inveja, como inferioridade. Amigo, você está indo na vida, mas não está tendo resultado. E você olha os outros e fica se comparando. E a comparação é um problema de autoimagem. É como eu me vejo. Eu me vejo igual ao outro, eu me vejo inferior ao outro, eu me vejo superior ao outro. Todos nós somos iguais. Então você precisa alinhar essa autoimagem, isso que eu tenho trabalhado com os meus clientes. O alinhamento da autoimagem combinado com o aprendizado da gestão das emoções. E aí você tem decisões que promovem a qualidade de vida, que promovem um futuro que funciona, né? E você sabe amar a si mesmo como o próximo. Se você conseguir fazer, por isso que eu digo, o amor ensina você a ser independente. O amor não tem pena. O amor coloca limite. O amor não fica, mas coitadinho, se eu fazer assim ele não vai conseguir. Não, o amor ele é paciente, ele permite que o outro passe por um processo de independência. Ele dá essa direção, às vezes passando a mão na cabeça, às vezes colocando limites. Mas hoje o que falta no mundo são limites e a palavra chamada não. Pai e mãe, você tem que olhar para o teu filho e dizer não, pronto, acabou, cara. Não fica com picuinha com isso, porque você pode perder o teu filho. Eu tô falando sério. Se você não dizer não pro teu filho, você vai perder ele. Ele vai ficar com um problema chamado falta de autocontrole emocional. Ele não vai controlar os vícios, ele não vai ter responsabilidades, ele não vai conseguir romper, vai tomar decisões financeiras erradas, e aí vira um caos, né? Vira vira um inferno, literalmente. Imagina. A gente pode até explorar nos próximos episódios, né? Pessoas que não sabem falar não, que isso acontece muito, né? A gente pode até abranger isso aí. Eu posso deixar uma palhinha aqui. Você não sabe falar não, talvez porque seu pai, sua mãe falou muito não pra você. Exato. E aí você não quer reproduzir a mesma dor no seu filho. Exato. Isso a grande maioria das pessoas acontece por causa disso. Como é que resolve? Ajuste emocional da autoimagem. Aí você vai conseguir amar o teu filho. Amar é dizer não. Muitas vezes. A grande maioria das vezes você ama o teu filho quando você fala não pra ele.